Fala, meus maravilhosos! Tô de volta! Pera aí, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Tô de volta com vocês, lindos, pra gente trabalhar aí o assuntinho de hoje, tá? Que é referente ao estudo dos gases maravilhosos. Cara, esse assunto, ele acaba sendo um assunto meio ali em interseção com a parte da física, tá? Mas custa nada lembrar alguns detalhes que a respeito disso vocês possivelmente já devem ter vistos também, mas a gente vai ainda comentar alguns outros pontos sobre o ponto de vista da química. Ficou meio redundante, mas a ideia é essa, tá, gente, do meu coração. Gente, sempre que eu penso, tá, no estado físico gasoso, cara, eu tenho que ter em mente que esse estado é o estado mais desagregado da matéria, tá bom? E por ser o estado mais agregado da matéria, o que a gente tem que ter na nossa cabeça é que ele pode ser entendido, tá, através das três principais funções de estado que até lá no início do ano vocês trabalharam mesmo nessa frente aí de química da parte quantitativa, tá? Que são, na verdade, as famosas e o famoso, na verdade, né, pressão, temperatura e volume, né? As famosas pressão e temperatura e o nosso famoso volume. Cara, quando a gente lembra que essas três variáveis de estado regulam o comportamento do estado gasoso, a gente começa a compreender melhor como que esse estado físico da matéria, que era tão misterioso, né, lá pelo século XVIII, ele se comporta, tá? Porque afinal você não conseguia enxergar um gás, mas você tinha a presença e a sensação dele no ambiente. Aliás, gás é um fluido, é um estado da matéria, na verdade, que se expande e se comprime para tudo que é lugar. Você consegue pegar um gás que está dentro dessa minha sala aqui, por exemplo, de gravação, e colocar dentro de um copo. Claro que aí você vai ter algumas alterações em relação à pressão e volume. Fechou? Claro que você também pode pegar o gás e manipular nos dias de hoje para, por exemplo, inflar um balão. E aí também você está mexendo numa outra grandeza, numa outra variável de estado chamada de temperatura. Só que nem sempre foi assim, tá? Ao longo dos anos, beleza? E até mesmo dos séculos maravilhosos, é que a gente começou a compreender melhor como é que essas variáveis de estado se relacionavam entre si, fechou? E como é que elas poderiam gerar leis matemáticas que trabalhassem de uma maneira mais quantitativa um comportamento gasoso. Então vamos começar nosso estudo dos gases falando sobre a nossa transformação isotérmica. Ah lá, Chuchu, vamos começar a destrinchar a palavra maravilhosa, ó. Transformação isotérmica. Iso sempre de igualdade. E térmica, vamos lá, eu estou falando da minha temperatura. Então aqui, nessa transformação, e leia-se transformação gasosa, sempre como sendo um processo de compressão e expansão. Quando não acontece uma compressão, acontece uma expansão, tá? E vice-versa, tá bom, gente do meu coração? Quando não acontece uma expansão, acontece uma compressão. E aí, nessa transformação isotérmica, na verdade proposta por um camarada chamado Boyle Mariotti, Deus do meu coração, ele percebeu que ao estudar um gás sofrendo esse tipo de transformação, sempre num sistema fechado, a gente vai perceber isso mais pra frente porque tem que ser um sistema fechado, quando você mantinha a sua temperatura constante, ou seja, a temperatura não variava ao longo da transformação, olha o que acontecia, maravilhosos, a pressão com que esse gás estava submetido se comportava de maneira inversa ao volume. Fechou? A pressão, portanto, se comportava de maneira contrária ao volume. Beleza? Tranquilo? Como que isso pode ser melhor visualizado, Chuchu? Eu te mostro ali. Dá uma olhada. Criei aqui dois recipientezinhos.
tá? Um recipiente cuja a tampa móvel se encontra lá no início, né, da boca desse recipiente, e aqui o recipiente onde a tampa móvel se encontra agora no meio do recipiente. Fechado isso no meu coração? Olha lá, maravilhosos! Olha a setinha que eu botei lá em cima. O que é aquilo, Chuchu? Aquilo ali é o exercimento de uma força F, tá? Uma força que eu estou aplicando sobre, digamos, o êmbolo desse recipiente. E dentro desse meu recipiente, eu tenho, claro, um gás exercendo uma determinada pressão e um determinado volume, ocupando um determinado espaço. À medida que eu aumento a força aplicada sobre esse meu recipiente, o que eu percebo, obviamente, é o que, chuchus? Esse recipiente, na verdade, vai ter o seu êmbolo descendo, vai ter a sua tampa indo lá para o meio do recipiente, e aí, esse mesmo gás vai ser submetido a uma nova condição de pressão e de volume. Tranquilo? Só que olha o detalhe que eu coloquei aqui para vocês embaixo do recipiente. Eu não mudei a temperatura. Eu mantive a minha temperatura constante. A temperatura no início do meu processo é a mesma temperatura que no fim do meu processo. E aí, com a minha temperatura constante, eu consigo tirar algumas conclusões e mostrar para você por que eu sofri uma compressão em vez de sofrer uma expansão. Dá para ver até pela figura que é uma compressão, porque você, na verdade, está apertando o gás mais dentro do recipiente. Só que em termos de variável de estado, em termos de pressão e em termos de volume, o que acontece, chuchus? Cara, primeira modificação, tá, que o próprio Boyle-Marilliot ele percebeu fazendo esses experimentos, é que à medida que ele aumentava cada vez mais o espremimento, não sei nem se existe isso, você espremia mais aquele teu gás, você tinha uma resistência maior. Lembra de um êmbolo de seringa, sacou? Êmbolo de seringa, você, quando espreme o seu êmbolo de seringa até um determinado limite, você não consegue mais, porque você está chegando ali no volume de compressão máximo e na pressão máxima exercida pelo gás. Então, maravilhoso, o que acaba acontecendo é que você tem duas modificações, tanto em relação à pressão quanto em relação ao volume. Nessa condição final em relação à inicial, você consegue perceber que a sua pressão, preste atenção, chuchus, no fim, em relação à sua pressão no início, ela vai ser maior, tá? A pressão no fim, em relação à pressão no início, ela vai ser maior. E qual é a outra condição, chuchu? Pô, a outra condição é o volume. Agora, eu percebo como é que se relaciona de maneira contrária. Né? Falando igual cebolinha aqui, né? Manila. Não, de maneira contrária. Eu percebo que o meu volume no fim, em relação ao meu volume no início, vai ser o quê, chuchu? Isso aí, fantástico. Menor, porque ele ocupa um espaço menor. Então, eu percebo que essas duas grandezas, tanto a minha pressão quanto a minha meu volume, eita pé, se comportam de maneira contrárias. Fechou? E é por isso que se eu observo graficamente a relação entre pressão e volume, eu vejo algo desse tipo aqui. Sacou? No meu eixo Y eu tenho a pressão. No meu eixo X eu tenho o volume. E olha o que o gráfico está me falando. À medida que eu vou aumentando o meu volume, o que acontece com a minha pressão? Diminui. Fantástico, chuchus do meu coração. E aí, eu apresento um tipo de curva, deixa eu destacar aqui para vocês bonitinho, tá? Eu apresento um tipo de curva, tanto em laranjinha quanto em verdinho, ó, chamado de curva isotérmica, tá? Isotérmica, beleza? Isso aqui é uma curva, portanto, isotérmica, onde eu tenho sobre os pontos dessa curva, numa mesma curva, temperaturas iguais. Sempre. Porque, cara, a temperatura não muda. O que está mudando é a relação entre pressão e volume. E aí, nessa relação, quando um aumenta, o outro diminui. Então, só para eu ficar tranquilo se você entendeu essa explicação, vamos aqui, maravilhoso. Se eu perguntasse para você, vamos lá, qual é a relação de valor, né, de grandeza que você tem entre uma temperatura no ponto 1 comparado com uma temperatura no ponto 2,
O que você ia me responder? Que essas temperaturas têm valores o quê? Diferentes ou iguais? Isso. Iguais, fantástico. Na minha curva aqui laranjinha, como o ponto 1 e o ponto 2 estão justamente na mesma curva, T1 é igual a T2. Agora, por exemplo, se eu falo comparativamente, vamos lá, de T2 em relação a T3, o que você vai falar para mim, Chuchu? Igual? Não. Por quê? Porque eu percebo que meu ponto 3, ele está numa curva diferente do meu ponto 2. Fantástico? E aí, Chuchu, como o meu ponto 3 está numa curva diferente do meu ponto 2, as temperaturas são diferentes. Tem que tomar cuidado com isso, Chuchu do meu coração. Mas diferente quanto, Chuchu? Diferente dependendo do valor entre o produto, entre a pressão e o volume, entre o produto da pressão e o volume. Aqui, a gente podia avaliar, por exemplo, que como a pressão, tá? Para esse ponto 3, em relação ao ponto 2, ela é uma pressão maior do que no ponto 2, eu consigo afirmar para vocês que a temperatura no ponto 3 ela é maior que a temperatura no ponto 2. Mas, Sussu, por que eu sei disso? Por causa da segunda relação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando você aumenta a tua pressão, a tua temperatura também aumenta. E como aqui a pressão é maior, a tua temperatura também ela vai ser maior. Mas segura aí, Sussu, no meu coração. Segura aí que eu já volto explicando, tá? Beijos.